Tudo que você precisa saber antes de iniciar, de começar as suas metas para o próximo ano. Não é só fazer listas, não é só fazer planilhas no Excel, não é comprar diários, caderninhos, planners, enfim, né? Esse monte de coisa que o pessoal fala. Compre um diário, faça uma planilha, faça isso, toma um banho de pipoca, pula 7 ondas, etc, etc. Aí esse ano vai dar certo. Não é isso que faz um ano dar certo. E como um ano dar certo, entenda-se um ano em que você seja capaz de realizar as suas metas. Antes dessas coisas, antes de escrever, antes de pensar, antes de fazer planilhas, de comprar um caderninho novo, um diário novo, antes dessas coisas, tem uma coisa muito importante. Algumas coisas muito importantes e que eu gostaria que vocês soubessem. A primeira coisa se você não compreende, se você não sabe, se você não faz ideia do que é o ser humano, do que é uma pessoa, você jamais vai conseguir realizar essas metas que estão na sua cabecinha. Não dá. Se você não entende minimamente como o ser humano funciona, você jamais vai conseguir realizar as coisas que você quer realizar. Por quê? Uma coisa muito importante. Na hora de imaginar, na hora de colocar no papel, na hora de colocar na planilha, na hora de fazer um planner, na hora de passar, tirar da cabeça e botar no papel as suas metas, aqui na ideia, aqui na cabeça, nos projetos, aqui no roteiro, é tudo perfeito. Na cabeça da gente, nós conseguimos imaginar as coisas todas perfeitas. Você agora, se eu falar, feche os seus olhos e imagine agora você com 1 milhão na conta. Você vai conseguir imaginar 1 milhão na sua conta. A sua continha, o número, a senha, tudo certinho, 1 milhão na conta. Feche os seus olhos e imagine você agora lá em Dubai, em Paris, andando num carro de luxo. Você vai conseguir fazer isso. Feche os seus olhos e imagine agora você pobre, imundo, mendigo. Você vai conseguir fazer isso, porque na imaginação, na hora de imaginar, de projetar essas coisas aqui na cabeça, a gente faz isso perfeitamente. Qualquer pessoa pode fazer isso perfeitamente. O grande ponto é, na hora de agir, você não tem força para isso. Ou seja, você que imagina, o seu eu que imagina, o seu eu imaginador, ele consegue fazer isso de forma extremamente perfeita. Entretanto, o seu eu que age, a sua carne que tem que sangrar na vida, a sua matéria, ela não tem força para agir e conquistar essas coisas que você conseguiu imaginar. Tá dando para entender até aqui? Você consegue imaginar perfeitamente, mas na hora de agir, você não tem essa força. Tá? E aqui você precisa entender como eu faço para ter essa força no mundo, na hora de agir, como eu faço para agir perfeitamente, como eu faço para olhar para as coisas que eu imaginei e conseguir buscar de fato essas coisas no mundo real. Não no mundo imaginativo, mas no mundo real, aqui na matéria onde as coisas acontecem. Entra aqui o campo das virtudes. Bem, muitas vezes a gente fala, eu não tenho paciência para esperar o momento perfeito. Primeiro, que não é a paciência que dá conta de agir no tempo perfeito, é a prudência. Segundo, a paciência ela é uma virtude anexa à virtude cardial da fortaleza.
Então, primeiro a gente tem a virtude da fortaleza, a gente conquista essa virtude da fortaleza, e a partir dessa virtude da fortaleza, eu conquisto a virtude da paciência. Tá? Então, primeiro você precisa saber como o ser humano funciona, como o ser humano age, o que impulsiona o ser humano, o que puxa para baixo o ser humano, o que joga para cima o ser humano, as motivações, os desejos. Aí depois você precisa entender o que é a virtude, o que são as virtudes cardeais, para você conseguir se nortear e saber, isso que falta em mim. Essa virtude da temperança, porque eu como demais e não tenho temperança com essas coisas materiais, eu não sei lidar com essas coisas materiais, ou então eu não sei lidar comigo mesmo, eu não sei controlar, eu não sei segurar os meus impulsos. Então me falta o quê? A virtude da fortaleza. Ou então eu não sei dar as coisas, dar às pessoas o que é devido a elas. Eu não sei me relacionar com Deus do modo que é devido. Então te falta a virtude da justiça. E a virtude da justiça, ela é responsável para que a gente tenha bons amigos, um bom relacionamento, boa amizade, para que a gente consiga educar os filhos de uma forma correta. Ou então, você não sabe a hora de agir, o tempo certo de agir, a hora de esperar e a hora de ir para cima, a hora de defender e a hora de atacar. Então te falta a virtude da prudência, que é o modo como nós lidamos com o tempo. Então a virtude da temperança é o modo como eu lido com essas coisas materiais. A comida, o sexo, é o vício em celular. A virtude da fortaleza é o modo como eu lido comigo mesmo. O modo como eu sou capaz de controlar os meus impulsos. A virtude da justiça é como eu lido com os outros que estão à minha volta, com as pessoas que estão à minha volta. E a virtude da prudência é o modo como eu converso com o tempo. É o discernimento. A virtude da prudência é saber agir no tempo certo, saber falar no tempo certo, saber corrigir no tempo certo. Então, se você não entende, se você não tem noção do que é o ser humano, do que são as virtudes, como elas funcionam, você não vai conseguir realizar as suas coisas. Você não vai conseguir ter força nesse mundo material, nesse mundo concreto, para pegar as coisas da sua imaginação, que você idealizou, que você imaginou, e trazer para o mundo da prática e começar a fazer essas coisas acontecer aqui e agora. Se você não entende qual que é a finalidade do homem, do ser humano, da pessoa, você não vai conseguir adequar verdadeiramente as suas metas de ano novo com a finalidade certa. Porque se você não entende o que é o ser humano, você pode colocar todas as suas metas num patamar inferior ao que é a pessoa humana. E isso é grave. Vamos falar aqui brevemente sobre as 4 causas de Aristóteles. Aristóteles falava que tudo que existe, existe porque possui 4 causas. Uma causa material, uma causa formal, causa eficiente e causa final. Causa material é do que a coisa é feita. Bem, eu estou com esse pincel aqui na mão. Do que esse pincel é feito? Esse pincel ele tem tinta, ele tem álcool, ele tem um cheiro de álcool, ele tem plástico. A matéria dele é isso. Qual a forma dele? É uma forma cilíndrica, né? Mais ou menos isso, uma forma cilíndrica.
O que é a causa? A causa formal dele é essa, é a forma cilíndrica. Ele tem o formato de um cilindro aqui, um pincel. Qual que é a causa eficiente desse pincel? Quem fez esse pincel? Não sei, aqui está escrito CAP. O fabricante é esse aqui. Quem fez? A causa eficiente se refere a quem fez, quem criou. E a causa final é para que esse pincel foi criado? Qual que é a finalidade desse pincel? Então, segundo Aristóteles, tudo que existe possui essas 4 causas. Com o ser humano não é diferente. Então, o ser humano ele tem uma matéria específica. É carne, é osso, é carbono, né? É uma série de coisas, é músculo, etc, etc. Ele tem essa matéria, ele tem uma causa formal, é a forma de ser humano. Ele tem uma causa eficiente, que é quem fez, quem criou o ser humano. E ele tem uma causa final, para que o ser humano foi criado. E se você não entende isso, se você não entende para que o ser humano foi criado, você vai se perder nas suas metas. Se você não entende para que você foi criado, você vai se perder nas suas metas. O sentido da vida. O que é a felicidade? Como eu faço para me sentir realizado nesse mundo? É possível se sentir realizado nesse mundo? É possível ser feliz nesse mundo? É possível ser feliz nesse mundo? Para que eu fui feito? De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem sou eu? Se você não entende minimamente essas coisas, minimamente, eu não estou falando de conhecimento amplo, eu estou falando minimamente. Se você não entende isso minimamente, as suas metas vão fracassar, porque você não vai ter força para agir no mundo. Você vai criar uma meta, o que é superior demais para a força que você tem agora. Então você cria, a sua meta é ter 100 mil reais na conta no final do ano que vem. Só que, bem, você não tem meios e você não tem recursos. Vamos lá, sendo bem sincero, você mal sabe ler, de verdade. Você mal sabe pegar um texto, ler, entender o que ele está dizendo. Qual a chance dessa pessoa que você é hoje, agora nesse mundo, conseguir realizar essa meta de ter 100 mil? Ela é muito baixa. Essa chance é muito baixa. Então você não tem força para agir. Ou você pode colocar uma meta que é muito baixa para a força que você tem. Vamos supor que você tem mesmo a capacidade, o conhecimento, os meios para conseguir 100 mil no final do ano. 100 mil reais no final do ano você tem. Mas você coloca uma meta ali de conseguir 2 mil reais até o final do ano. Você vai alcançar essa meta antes do ano terminar, e o que vai acontecer talvez seja um vazio. Bem, e agora o que eu faço? Entende? Então você precisa minimamente saber a força que você tem agora e até onde ela vai. Mas para saber isso, a força que você tem agora nesse mundo, você precisa saber as virtudes que te faltam e os vícios que te impedem de realizar essas metas que você tem. Então, é necessário esses mínimos conhecimentos, os mais baixos assim, a respeito do que é o ser humano. Do contrário, você não vai, você vai desistir antes do carnaval das suas metas. Ou quando você começar a fazer e ver que não dá conta, você vai desistir. E vai ficar ansioso, triste, angustiado. Vai se sentir um fracassado. Porque você não tem forças para agir e ir atrás das coisas que você quer. Então é isso que você precisa entender antes de colocar as suas metas no papel. O que é o ser humano? O que motiva o ser humano? O que puxa o ser humano para baixo? O que joga o ser humano para cima? Para que o ser humano foi criado? Qual que é o sentido da vida?
Qual que é o seu propósito? O seu propósito de vida? Qual que é a sua vocação? O que é a felicidade? Dá para ser feliz aqui? O que são as virtudes? Quais as virtudes que eu tenho? Quais as virtudes que me faltam? Quais são os vícios que estão me atrapalhando a conquistar os meus objetivos? É a preguiça? É a vaidade? É a inveja? Quais são esses vícios? É preciso dar nome, é preciso conhecer. Porque sem isso, você não vai conseguir realizar os seus sonhos, os seus objetivos. Tá? Então, busque conhecer essas coisas. E eu aproveito para fazer um novo convite. Dia 18 de dezembro, eu vou dar uma imersão totalmente voltada para isso. Como planejar o seu ano. Como planejar um ano do qual você consiga realizar as suas metas. E são esses conhecimentos que eu vou apresentar lá. Vícios e virtudes. Vamos falar sobre felicidade, vamos falar sobre o sentido da vida na perspectiva de Viktor Frankl. Felicidade na perspectiva de Aristóteles. Vamos falar sobre as 4 causas de Aristóteles também. E vamos partir de uma coisa mais teórica, mais filosófica, para a coisa mais prática. Então, nós vamos pegar esse conhecimento filosófico, esse conhecimento da psicologia de Viktor Frankl, de Aristóteles, da filosofia, e vamos trazer ele para o mundo da prática. Então, do mundo da ideia, do mundo do pensamento, a gente vai partir daqui e vai trazer tudo para a prática, para que você consiga realizar as suas metas do próximo ano. Porque cá entre nós, eu tenho metas e eu sei que você tem metas. E se não tem, você provavelmente está doente. Porque Julián Marías, ele falava que o ser humano ele é futuriço. O ser humano ele projeta as coisas no futuro. Então, se você tem metas, se você está vivo, você tem metas. Se você tem metas, você quer realizar. E se você quer realizar, você precisa ter força para realizar. Então, não perca a imersão. Não perca a imersão. Então, curta o vídeo, compartilhe o vídeo e deixe aqui o seu comentário.